Aquilo foi uma coisa um bocado de jovens, foi uma coisa sem nenhumas consequências, mas eu fui imediatamente, fui preso, tive 3 meses preso, não deu para me mandar em tribunal, porque aquilo nem era nada, mas foi o suficiente para ser despedido do emprego, porque a PIDE mandou uma nota para o emprego a dizer que eu não devia lá estar, porque era uma pessoa que era contra o governo. Portanto, quando eu saí da prisão, tive só 3 meses, nem vim aqui para Peniche, foi lá no Aljube, em Lisboa, ali ao pé da Sé, estive lá preso. Aquilo até, não falei nisso, era interessante o Aljube, porque o tempo que ali se estava era as gavetas, chamava-se as gavetas. Era uma cela, às escuras, pequenina, não era como estas, muito mais pequena, e o preso estava ali permanentemente, traziam-lhe o prato de sopa dentro da cela e não saía dali só para ir para a sede da PIDE lá para cá. Portanto, isso era as gavetas de bola. Estive lá esses 3 meses, depois mandaram-me embora, mas quando me apresentei no emprego disseram: olha, temos aqui uma carta da PIDE para você estar despedido, tem que se ir embora. Portanto, foi assim que eu fui preso e foi assim que comecei lá a minha vida de prisões e de atividades contra a ditadura. Aqui houve uma prisão antiga que estava a cair podre quando eu vim para cá, em 58, e que foi sendo substituída por estes pavilhões. Isto era prisão política desde os anos 30. Durante muitos anos, isto foi uma prisão política nos edifícios muito velhos que aí estavam, há fotografias que se vê isso, onde os presos estavam um bocado em camaradas, todos a monte, não eram celas individuais, estavam todos a monte. Andavam por aí por fora, dentro da muralha, mas deixavam-nos andar aí por fora. Os próprios presos faziam o comer para eles. As famílias vinham cá dentro e tinham visitas ali, estavam juntos com os presos. Portanto, isso era um regime antigo. À medida que a ditadura foi apurando as coisas, foi quando começou a preocupar-se em isolar cada vez mais os presos. Então foi construindo estes pavilhões novos. Eu vim aqui para o primeiro, que é o pavilhão C, este que está aqui em cima. Foi o primeiro a ser feito e depois fizeram o pavilhão A, o pavilhão B, onde também havia presos. À medida que fomos entrando neste regime novo, foi aumentando o controle, não queriam que os presos trocassem ideias uns com os outros. E havia outra hora em que íamos ao refeitório comer, que era proibido terminantemente falar aquilo que se estava a comer. Portanto, era um regime assim de... Estávamos na cela, tínhamos uma camazita e aquele tabuleiro com uma cadeira, um balde para fazer as necessidades. Era proibido deitar-se durante o dia. Se alguém fosse apanhado, o guarda estava sempre a vigiar pelo óculos. Se alguém fosse apanhado na cama durante o dia, era logo castigado. Cortavam visitas ou cortavam recreios. Portanto, tínhamos que passear na cela ou estar sentados. Estar sentados, podíamos ler alguns livros da biblioteca, que eram todos controlados pela cadeia, e escrever apontamentos. Mas acontecia que todos os dias, enquanto íamos ao recreio, o guarda vinha por todas as salas e tirava todos os apontamentos que encontrava, para serem fiscalizados. Queriam fiscalizar continuamente o que é que os presos escreviam, o que é que estavam interessados. Umas vezes devolviam os apontamentos, outras vezes não. Depois chegava a hora da refeição. Tocava-se um apito, os presos tinham-se todos perfilados, cada um dentro da sua cela, esperar que o guarda abrisse as portas todas. Tocava outro apito, os presos iam formados pelo corredor, sem poder falar uns com os outros, estilo daquelas penitenciárias americanas que a gente vê nos filmes. Sentavam-se no refeitório, tudo em silêncio, pediam autorização ao guarda para servir a comida e comia-se, tudo em silêncio. Depois o guarda dava outro apito, podiam formar outra vez, cada um para dentro da cela. Passava-se, portanto, a grande parte do dia em completo isolamento.
e tudo o que se dizia de uns presos com os outros era estreitamente fiscalizado pelos guardas. Íamos para o recreio, que era um pátio ali fora, que vocês devem ter visto, e andávamos em grupos de 2 para um lado e para o outro, e o guarda atrás de nós: falo mais alto, não estou a ouvir o que é que está a dizer, quero ouvir, não pode falar em segredo, etc. Para, se havia alguma discussão com o guarda, imediatamente recolhe à cela, ficava castigado 1 mês sem recreio, por exemplo, ou 1 mês sem visita, ou 2 meses, também acontecia. As visitas, isto era muito longe, os transportes não eram como são agora, era muito difícil, muitas famílias tinham muita dificuldade em vir cá. Eu tinha visitas mais ou menos 1 vez por mês, vinha a minha mãe, vinha cá, vinham pessoas trazê-la, e estávamos ali no parlatório, não sei se chegaram a ver, que com uma separação entre o preso e a família, não podíamos tocar na família, nem chegar ao pé dela, uma separação de uma rede de vidro, e tínhamos que falar numa rede, não se ouvia bem, os presos todos a falar, as famílias a falar, não se percebia quase nada. Era feito e o guarda a passear para controlar tudo. Portanto, as visitas muitas vezes eram mais deprimentes do que animadoras. Era desagradável para o preso sair aqui do nosso ramo e ir à visita, porque era um choque um bocado violento. Muitas vezes os guardas tratavam mal as pessoas de família, mandavam interromper a visita, mandavam as pessoas embora. Chegaram a ser presas pessoas de família detidas por ordem dos chefes dos guardas. Ora bem, nós fugimos daqui, eu, já devem ter ouvido falar na fuga do Álvaro Cunhal, foi daqui, eu participei nessa fuga, éramos 10 presos, e apesar de ser considerado um piso de alta segurança, por estarmos assim todos isolados e controlados, a fuga até nem foi muito difícil. Porquê? Porque houve um guarda da GNR, havia os guardas prisionais, que estavam aqui permanentes, e os guardas da GNR que faziam a guarda do exterior, nas muralhas. Esses guardas da GNR, ora estavam no Forte de Caxias, ora estavam no Forte de Peniche a fazer serviço. Um guarda da GNR foi abordado por presos políticos, claro, lá em Caxias, e ficou-se com o contacto dele, e houve pessoas lá fora, na clandestinidade, que foram falar com ele e convidá-lo a facilitar uma fuga de presos aqui. Porquê? Porque aqui estava o Álvaro Cunhal, que era a pessoa mais conhecida, mais importante do Partido Comunista. Estava o Chico Miguel, que era outro preso que já tinha 20 anos de prisão, tinha estado no Tarrafal, era um preso muito conhecido, um homem muito valente. Portanto, havia presos aqui com bastante nome. E, portanto, a troco de dinheiro que lhe deram, ele prontificou-se a facilitar a fuga. Que foi facilitado pelo seguinte: ele passeava ali fora naquele pátio, nós estávamos dentro das celas, e ele passou um frasco com clorofórmio para dentro de uma cela. Portanto, nós fomos, isto foi em janeiro de 1960, fomos ao refeitório jantar, depois viemos todos para as nossas celas, estávamos sozinhos com um guarda ali dentro daquele piso, havia outros pisos com outros presos, mas não tínhamos contato nenhum com eles. Naquele piso estávamos nós, 14 presos na altura, sozinhos com o guarda lá dentro. Portanto, com o clorofórmio embebido numa toalha, saltámos sobre o guarda. Ele, enfim, estrebuchou um bocado, mas acabou por ficar-se. E tirámos-lhe as chaves, porque ele tinha as chaves de tudo. Portanto, saímos ali para fora do piso, e o GNR estava lá a passear fora, que era o único controle que havia. Era de inverno, era de noite, estava escuro. Os outros GNRs que estavam nos vários postos eram longe, não se via bem. Então foi cada preso por sua vez. Ele tinha aqueles grandes capotes dos GNRs do inverno. Cada um de sua vez de gatas debaixo do capote, e ele ia andando como se estivesse a fazer o seu passeio normal, e os presos iam com ele até lá
ao canto onde está aquele torreão, tirámos os lençóis das camas, amarrámos lençóis, levámos enrolados, e depois com os lençóis descemos daquele torreão, cada um por sua vez. Aquilo depois tem um fosso, não tinha água, ainda hoje não tem, e depois tinha um muro exterior, que não era assim muito alto. Portanto, descemos com os lençóis, atravessámos o fosso, saltámos o muro e ficámos no largo da vila, sem ninguém dar conta. Não houve barulho nenhum, não houve alarme nenhum. Portanto, todos os outros guardas, os chefes, estava tudo nos pisos de baixo enquanto estava a decorrer a fuga. Não deram absolutamente por coisa nenhuma. Foi tudo em silêncio. Nós sabíamos, isto foi pelas 8 horas da noite, sabíamos que às 9 horas é que era a rendição do guarda. Vinha um guarda novo substituir aquele. Portanto, tínhamos 1 hora para nos pôr a miras. Estava tudo combinado do exterior, foi tudo organizado lá fora. Vieram 2 carros aqui à vila, a Peniche, que estavam precisamente um ali ao pé da igreja, que era logo ali em frente, e outro numa rua mais abaixo, à espera. Portanto, fomos assim em grupos de 2, 3, tranquilamente. Chegámos aos carros e pusemos a andar, sem haver alarme nenhum. Quando vieram às 9 horas é que deram pela nossa falta, o guarda amarrado e desmaiado. E, é claro, lançaram o alarme, a polícia pôs-se em campo, mas a essa hora já nós estávamos muito longe. Esta foi a fuga de 1960, mas como eu continuei com as minhas atividades, em 66 voltei a ser preso. Eu, ao todo, tive preso 12 anos em várias prisões. Dessas vez tive cá 6 anos, em que, enfim, houve vários incidentes, mas o regime prisional estava um pouco mais aligeirado. Depois da fase do, que já devem ter ouvido falar, do Marcelo Caetano, Primavera Marcelista. Portanto, há uma falta de informação nesse aspecto, que é o seguinte: havia torturas, havia pancadaria, havia toda a série de barbaridades que eram feitas em Lisboa, na sede da PIDE. Aí é que era o sítio das torturas, não era nas prisões. Quando uma pessoa era presa, comigo, aconteceu como com os outros, ia direto para a sede da PIDE, levavam para uma sala lá para o 3º andar ou para o 4º andar, e ficava lá fechado 2 semanas, 3 semanas, aquele tempo que eles quisessem, sem sair de lá, a levar pancadaria e sem poder dormir. Portanto, o principal nos interrogatórios da PIDE era não deixar dormir a pessoa dias e dias seguidos. Portanto, eu estive duas séries de 1 semana. Tive 1 semana, depois dormi uma noite e um dia, depois novamente outra semana inteira. Mas é uma experiência em que a pessoa perde a consciência, não é? Até hoje isso está estudado, isso tem riscos da pessoa poder morrer num ataque cardíaco. Como é que eles faziam isso? Simplesmente, se o preso é forçado a passear na sala de um lado para o outro, não tem cadeira, não tem nada. Se por exemplo, senta no chão, levantam-no à pancada e obrigam-no a andar. O preso anda para trás e para diante, passa a noite, passa o dia, traz a refeição ali ao quarto, não sai dali, está sempre ali permanente. Só sai dali para ir à sanita. Passa o 2º dia, 3º dia, as pessoas, sem dormir 1 minuto que seja, começam a perder a consciência, a ter alucinações, começa a saber coisas a andar pelo chão, a pessoa começa a perder, de facto, a consciência, porque é feito para isso mesmo. E vai assim adiantando, até eles, enfim, eles procuravam que os presos não lhe morressem nas mãos. Isso é uma realidade. A PIDE matou vários, mas procurava que não lhe morressem nas mãos pelo prejuízo que isso dava politicamente. Quando achavam que estava no limite, ia dormir um dia e depois começava novamente. Quando chega a uma altura que o preso não se aguenta sequer em pé, porque já não tem sequer força, 2 agentes da PIDE, cada um do seu lado, agarravam debaixo dos braços e andavam, portanto, continuavam a obrigar a manter a pessoa sem dormir 1 segundo. Portanto, isto para dizer, isto tudo
com bastantes pontapés, bofetadas, cacetadas, insultos, essas coisas todas que são conhecidas. Depois, uma vez feito o processo, uma vez o preso entregue para ir a tribunal, uma vez condenado, porque a condenação era certa, os tribunais eram tribunais especiais feitos mesmo, eram feitos para julgar crimes políticos, havia crimes políticos. Se uma pessoa era contra o governo, era um crime político, era condenado por isso mesmo. Ou por ter um papel proibido, ou por ter feito uma reunião, ou por qualquer coisa, era um crime político. Portanto, o tribunal condenava automaticamente. A PIDE fazia um relatório a dizer que este indivíduo, por isto e por isto, achamos que deve ter 2 a 3 anos de prisão. E o juiz assinava 2 a 3 anos de prisão. A partir daí começava então a vida prisional, que era esta que eu falei. Portanto, aí não havia interrogatórios, não havia torturas, não havia nada. Havia o quê? Este regime que, parecendo a muitas pessoas hoje relativamente brando, porque não vinham a cada passo, às vezes vinham aqui em Península, veio uma grande carga de pancada, em 1970, em plena primavera marcelista, eu e outros. Mas, enfim, normalmente não havia nada disso, nem interrogatórios, nem pancadaria, nem tortura. Mas havia este regime extremamente hipócrita, próprio daquela ditadura, que era considerar os presos políticos como criminosos, que tinham que ser reabilitados para a vida honesta. Está escrito em papéis, se vocês virem, ali diz. Tinham que ser reabilitados para a vida honesta. Portanto, era uma vigilância permanente, era humilhações constantes dos guardas, e era o preso estar sempre debaixo de vigilância, isolado, isolamento total, para ver se ele, quando saísse daqui, pensava em nunca mais se meter em coisas nenhumas contra o governo, porque esse é que era o objetivo deles, fazer que o preso nunca mais se pensasse, fosse no que fosse contra o governo. Ainda havia, para tornar a coisa mais eficaz, as medidas de segurança, que hoje poucas pessoas conhecem. Eu, por exemplo, fui condenado a primeira vez a 3 anos de prisão. E medidas de segurança. Significava o seguinte: eu chegava ao fim dos 3 anos, cumpria a minha prisão. Mas não saía. Como tinha medidas de segurança, vinha a parte do tribunal, vinha um indivíduo fazer um interrogatório para ver se eu estava preparado para a vida honesta. Em que começavam por perguntar se eu repudiava ativamente tudo aquilo que tinha feito e se estava disposto, a partir de agora, a ter uma vida honesta. Os presos normalmente recusavam-se a responder a isto, que era o tentar destruí-los moralmente. Não tenho nada a responder a isso. Eu, quando sair, penso arranjar um emprego e fazer a minha vida, desde que me deixem. Eles achavam que ainda não está a fazer um relatório, o preso não está ainda em boas condições. Então, ficava períodos, isto era da lei, não era assim inventado por qualquer, estava escrito na lei, períodos de 6 meses a 3 anos, continuava preso, por período, ao fim de 6 meses vinha outra vez. Então, já pensou, já não sei, ainda não está, continua mais, até eles entenderem. Portanto, só saía quando eles achavam.